Cidade FM, do programa A Voz de Israel. Hoje, um programa especial, temos a enorme honra de entrevistar o pastor, teólogo e mestre em defesa pessoal, Jaime Rodrigues. Boa noite, pastor Jaime. Boa noite, pastor Eliomar. Queria saudar a todos também, os ouvintes, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não gosto muito de títulos, mas alguns me conhecem, sabem que sou pastor evangélico, cristão, protestante, sou bacharel, estudei teologia sistemática pela Escola Teológica Pastor Vigílio dos Santos Rodrigues, cursei também doutorado pela ITG, sou mestre também de artes marciais, e para ser mais específico, Sifu, que no Kung Fu nós temos esse título, sendo o pai da escola, que o estilo que eu dediquei durante 35 anos é o Yan Jiao Fantasy, mais conhecido como o estilo Garra de Águia, aqui no Brasil, e no mundo, que significa o estilo acrobático, tá? Tenho formação em outros estilos de artes marciais também, mas quero me atentar aqui somente no que tange ao Kung Fu, onde tenho mais propriedade para expressar aí os meus conhecimentos. Ok. Pois hoje, como eu falei, é um programa muito especial. O pastor Jaime é um conhecido já há muito tempo, um grande amigo. Tenho sempre acompanhado suas mensagens. Daqui a pouquinho ele vai passar também o seu canal. E hoje a gente vai falar aí sobre artes marciais e a Bíblia. Não é isso, pastor Jaime? Então, pastor, aquelas pessoas que têm aquele misticismo na cabeça, e pessoas que vinham da sua infância, já com esse pensamento, o cristão pode fazer artes marciais, tinha aquela certa dúvida, Alguns pais até colocavam na cabeça que o cristão não poderia fazer artes marciais, e na verdade muitos deles não entendiam nem o significado das artes marciais. Então, é um tema muito bom esse, eu creio que bem esclarecedor, e por isso surgiu assim a ideia, de fazer essa entrevista com o pastor Jaime. Já tem muito tempo, não é isso, pastor? Faz tempo que a gente vem combinando, vem tentando marcar esse encontro, e sempre surge aí os imprevistos, E só corrigindo o pastor também, Eliomar, meu nome é Jaime Domingos, viu, pastor Eliomar? Você falou Jaime Rodrigues aí, eu me senti até honrado, porque o meu pastor lá de Campinas, meu pastor lá de Campinas é Elias Rodrigues, e eu gosto muito desse nome. Aí, mas o meu é Jaime Domingos, eu sou domingueiro. Entendi. Já vi, não é desse... Se for descendente de judeu, deve ser uma descendência bem distante, Porque já no apesar também que os judeus se reuniam também no domingo, Os primeiros apóstolos. Eu tenho uma descendência no nome, Jaime Domingos Ferreira. Então, já vem de descendência também. Então, ao que interessa, pastor Eliomar, olha, a prática esportiva, particularmente tem me trazido diversos benefícios, físicos, mental, mas a nossa cultura, infelizmente, como o senhor estava falando, ainda tem visto tais práticas, com preconceito, enquanto apoiam outras práticas, Esse é o grande problema. Então, alguns cristãos dizem que a prática de defesa pessoal não é necessário, porque temos que confiar somente em Deus. Amém por isso, tudo bem, até aí tudo bem, mas na palavra de Deus, vemos homens preparados para a guerra. Nós vemos outras pessoas na Bíblia Sagrada usando o meio comum de se defender, para não morrer antes da hora. Então nós vemos aí, na Bíblia, por exemplo, o caso de Davi, que se fingiu de louco, para não ser morto. José e Maria. Então, José e Maria, os pais do Senhor Jesus, que tiveram que fugir
para o Egito, né, quando Jesus era criança, para não ser pego, né? Então, sendo ainda Jesus criança, né, e sendo as crianças naquela ocasião juradas de morte, nós vemos também o caso de Moisés também, que colocaram ele no cestinho para que ele não fosse pego. Então tem várias questões aí de defesa, que isso é uma defesa também. Você está defendendo a sua vida, né? É uma estratégia de defesa. E nós vemos também o próprio Pedro, né, o apóstolo, querendo ser segurança particular de Jesus, né, que arranca ali a orelha do servo do sacerdote, tentando aí de alguma forma agir por impulso em uma ocasião desnecessária. Né? Então eu pergunto a todos, né, com todo respeito, né, se praticar artes marciais é pecado, então o cristão ele também não pode servir o exército, ele não pode ser militar, porque por conta do preparo da defesa pessoal que esse soldado ou policial vai ter que se submeter, não é isso? Concordo. O senhor até me lembrou uma passagem nas Escrituras, se eu não me engano, Atos 10. Cornélio, um centurião romano, ele se converteu através da pregação do apóstolo Pedro, mas você não viu ele chegar e dizer, olha, agora você vai ter que largar as armas, você agora vai servir somente a Cristo. A gente não viu isso, não é verdade, pastor? Não. E como eu disse em algumas conversas... também prega a vida, né? É amor à vida. Justamente. Né? Pedro era. Justamente. Então, tem questões na Bíblia que não está relatado, porque são questões que não são necessárias retratar ali ou colocar ali na Bíblia. Né? Na questão, por exemplo, algumas pessoas não querem entrar no tema, mas a questão do dízimo, por exemplo, as pessoas falam o dízimo não é obrigatório, porque o Novo Testamento não tem muito texto ou versículo que diz que ali que é obrigatório o dízimo, era só no Antigo Testamento, né? Mas era algo tão comum na época que não precisava ser registrado. Então eu não quero aqui fazer apologia usando a Bíblia para dizer que é bíblico praticar arte marcial. Mas não posso dizer também que a Bíblia é contra. Não é verdade? É verdade. Então, até porque, pastor Jaime, se a gente olhar, né, o judaísmo, ele prega a vida. E quando você olha, a Bíblia é um livro judaico, eu sempre costumo dizer isso, né? Pedro não deixou de ser judeu, Paulo não deixou de ser judeu. O que aconteceu foi que eles agora encontrou o Messias, a quem as escrituras do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, falava. E você olha lá o Salmo 139, mostra Deus se relacionando com o feto. Então, como Deus vai ser contra a pessoa defender aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua vida, né? Como é que o senhor vê isso aí, pastor? Eu vejo assim, nessa visão, né? Quando eu olho a natureza, né, que foi criada por Deus, até no mundo animal, há um instinto de defesa. E o ser humano, por ser uma criatura especial de Deus, às vezes age pior do que um animal, porque não tem uma explicação por tanta maldade que o ser humano faz e pratica tais atos que abomináveis, né? E nós, como pessoas, nós temos um instinto de autodefesa. Isso é comum em qualquer ser humano, né? Então, a Bíblia não nos dá uma referência, pastor Eliomar, direta em relação ao assunto, né? Mas em alguns versículos podemos ter uma ideia mais clara referente ao assunto, né? E quero ampliar aqui, e me desculpa que até sai um pouco do tema, e quero ampliar um pouco aqui essa nossa conversa e levar também o nosso raciocínio para qualquer tipo de prática esportiva. Sabe por quê? Porque tem muitos crentes, cabeça engessada, que acha que praticar um esporte é pecado. Misericórdia, assim, é verdade. Entendeu? Praticar um esporte, não estou falando nem de artes marciais, eu não estou falando nem de arte marcial, estou falando de esporte comum, que a pessoa acha que é pecado ir para uma academia, fazer uma musculação, bola, né? Jogar futebol, pecado, acha que é pecado. Então, nós vemos ali em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, onde Paulo
relata que o exercício físico para pouco é proveitoso. Olha só, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa para essa vida e para a eterna. Olha só, esse versículo pode e deve ser interpretado em duas partes. Né? Na primeira parte, Paulo ele claramente diz em relação ao exercício físico. Para pouco é o quê? Proveitoso. Ou seja, isso significa que para alguma coisa o exercício físico é sim proveitoso. Né? Pelo menos um pouco é proveitoso. Então a Bíblia nos ensina que o nosso corpo físico é o quê? É o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, né? E creio que assim como eu, né? Ninguém gosta de estar em um templo ou em um lugar, né, com paredes sujas, caindo aos pedaços, com vidros quebrados. Então, sabendo que o nosso corpo é o templo, é morada do Espírito Santo, temos o dever de fazer com que a nossa saúde se mantenha em ordem e que esteja sempre limpo, né, dentro do possível. Então, não estou aqui afirmando que se você é uma pessoa obesa, não estou aqui falando se você tem alguma deformidade ou sofre de alguma doença que foge do seu controle, esteja pecando. Não, 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 não. Mas, por exemplo, se você sendo e tendo ciência, né, tendo ciência de que o alimento, né, com muita gordura, beber muita Coca-Cola, pode te fazer mal, aumentando aí a chance de você sofrer uma doença aí cardíaca, né? Então, logo, se você teve a chance de se cuidar e não fez, desta forma arriscou a desabrigar aí o Espírito Santo da sua vida, né, do Espírito Santo que habita e atua em você, aí sim creio que você cometeu um erro, né? Não apenas contra Deus, mas contra você mesmo. Então, em outras passagens, nós vemos que Paulo fala que o atleta não é coroado se não lutar. Ou ainda, falando de si próprio, né, diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Claro que ele não está falando aqui de luta corporal, mas ele usa como exemplo o quê? O atleta. É verdade. Senão ele não tomaria o exemplo, né, para comparar, para fazer uma comparação. No caso, ele não usaria esse elemento comparativo, né, entre o atleta, né, do mundo físico e o atleta espiritual. Foi verdade. Já nesse texto aí, ele já estava falando de artes marciais. Uma coisa que o senhor falou também agora há pouco, uma hora eu vou chamar pastor Jaime, outra hora mestre Jaime, né, porque as duas áreas estão sendo colocadas. Não esquece as graduações aí, nós somos amigos. Verdade, então, verdade, o principal. Então, vamos lá, né, falando aqui com o colega, né, o meu amigo Jaime, vamos lá. O senhor falou aí sobre o instinto, né, o senhor falou sobre os animais, e eu já notei, né, na natureza, a própria natureza nos ensina. Você olha, por exemplo, o galo está ali para proteger o terreiro, né, o boi para proteger ali a sua manada, né, então, quando entra um intruso, ele vai defender. O leão, por exemplo, ele não caça, não é isso? Mas quando chega um intruso na área, ele vai defender o seu território. Então, a gente percebe que o instinto existe no meio animal também. E eu gostaria que o senhor falasse, porque tem pessoas que acham, pastor Jaime, que o Espírito Santo, quando passa a habitar no ser humano, que ele exclui completamente o instinto. Recentemente até falei com uma pessoa, né? A pessoa falou, que agora tem os frutos do Espírito. Concordo, mas a pessoa continua sendo um ser humano e ele tem instinto. Aí eu gostaria que o senhor explanasse mais isso aí, que o senhor falasse mais sobre isso. Se o Espírito Santo, ele continua atuando sem mexer com o instinto da pessoa, ou o que ele faz, ele controla? Explique isso aí melhor. Então, pastor Eliomar, nós, como pessoas, como servo de Deus,
Eu vou chegar nessa parte aí. Eu estou tentando mastigar um pouquinho aqui, porque tem algumas pessoas que estão nos ouvindo, e às vezes é uma pessoa que é crente, daqueles cristãos bem conservador, e às vezes eu não quero aqui simplesmente fazer dessa nossa conversa um achismo, né? Eu quero que as pessoas entendam que a Bíblia Sagrada, ela não vai falar diretamente em proibir, né, em que você venha ter uma capacidade de defesa. Pelo contrário, no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós temos que aprender a nos defender. Porque, olha só, para dar uma continuidade aqui nesse raciocínio, que eu não quero perder aqui esse nosso raciocínio, em questão de ser bíblico ou não, né? Porque nós vamos chegar nesse ponto aí, porque nós vamos chegar lá. Vamos falar até daquele texto lá onde Jesus, né, mandou comprar espada, mas olha só, resumidamente, falar ainda continuando aqui com o exercício, para chegar na conclusão. Resumidamente, se exercitar para manter o físico e a saúde em dia não é pecado, meu querido. Viu, meu amado que está me ouvindo aqui, que está ouvindo essa programação, não é pecado. O pecado é permitir que não somente o exercício ou uma defesa pessoal, que isso se torne o quê? Uma dependência, um vício, ou que isso seja feito por vaidade. Então, o pecado está aí. Então, na segunda parte do versículo que nós lemos lá em 1 Timóteo 4:8, Paulo, ele nos fala em exercitar a piedade, tá certo? Vamos chegar lá, pastor Leomar. Porque, pois esse sentimento contém promessas de Deus, né? Piedade contém promessas de Deus, pois a piedade não se trata de ter pena ou dó dos outros, sentimento de dó dos outros, mas de se colocar no lugar do próximo, de maneira que a nossa alma se compadeça da necessidade do outro. Então eu quero entrar aqui bem na Bíblia, os irmãos e se alimentando e ver, né, que realmente não há problema em praticar exercício ou arte marcial. Olha só, com essa atitude, geramos o quê? O amor, que nem sempre é algo muito fácil, né, de sentir, principalmente por aqueles que não conhecemos, que de alguma maneira as pessoas que nos fizeram mal, né, é difícil esse sentimento de amar o próximo, mas é esse sentimento que precisamos exercitar. Então eu estou concluindo ali o que Paulo, sobre o versículo que eu li, tá? Porque o amor ao próximo é um esforço diário para compreendermos aí as necessidades, as falhas daquele que nos rodeia. Agora, de forma que possamos ver, sentir, que possamos, através das atitudes como cristão, como servo de Deus, eu estou falando isso que a pessoa que treina, né, possa ver Jesus em nós. Então, é fazer com que, da forma mais suave possível, possam reconhecer, né, seus erros e assim corrigi-lo com liberdade. Então, é isso aqui que nós lemos. Agora, esse exercício espiritual nos torna cristão, amém? Preparados para a obra e para a vida. Olha só, preparado para a obra e para a vida. Então, exercite, né, você tem que exercitar o seu corpo para se sentir fisicamente melhor, se sentir bem, sem medo de estar pecando contra Deus. Mas não se esqueça, meu querido, de exercitar o amor, né, primeiramente, depois a si mesmo. Né? Depois a si mesmo, você tem que estar preparado, você tem que estar preparado espiritualmente, e você tem que estar preparado psicologicamente e fisicamente para a vida. Para a vida. Porque se os animais têm um instinto, como também nós temos esse instinto de defesa, se chegar alguém para roubar, para furtar a igreja, você vai ficar parado olhando, pode levar os instrumentos, e você vai ficar só orando.
Não, nós temos que orar, mas também nós temos que marchar. Se você está preparado para impedir aquele assalto, aquele roubo, aquele furto, você vai estar pecando contra Deus? Pelo contrário, eu acho que você vai estar defendendo aquilo que é direito. Que é de direito. Não é isso, pastor Eliomar? Concordo. Pois é, esse é o programa A Voz de Israel, e hoje aqui com o pastor e professor Jaime. Pois é, pastor Jaime, eu concordo com o que o senhor falou aí. Eu lembrei agora que nos tempos em que o povo de Israel peregrinou ali pelo deserto, né, existiam os levitas, e muitos, eu já percebi, têm uma visão muito distorcida em relação aos levitas, porque os levitas, além de servidores do templo, eles eram guardas, não é isso? Que guardavam o templo. E era um exército espiritual, um exército à parte, que trabalhava não só em relação à educação do povo, entre outras coisas, mas eles eram guardas. Eles guardavam não só o tabernáculo, como também o próprio exército de combate. Então, muitos não têm essa visão. E eles viviam armados também, não é isso? E aquilo que a gente estava falando em Lucas 22:36, né? O próprio Jesus falou, compre espada. Para que ele mandou comprar espada? Ele mandou comprar espada para os apóstolos fazer tricô? Claro que não. Claro que não. Nem pentear cabelo, né? Não é. Então, e outra coisa, eu quero deixar claro aqui, aos ouvintes da rádio, que alguns vai se perguntar, né, que talvez, mas o pastor, ele é pastor, ele prega a palavra e depois bate lá na academia e depois vai orar na igreja. Como é que funciona isso aí, né? Então, bem pontuado. Não é? É complicado, né? As pessoas essa é a curiosidade de muitos, né? Como o senhor consegue ser pastor, ser um pai de família e, ao mesmo tempo, um professor lá na academia, atendo, bem colocado. Vamos lá. Então, olha só, alguns até perguntam, né, alguns dizem, alguns amigos meus que treinam arte marcial e gostam da arte marcial, capoeira, jiu-jitsu, e são homens de Deus, são pastores, mas eles se sentem incomodados pelo fato desse julgamento, né, em algumas igrejas que não aceitam. Eu, por exemplo, eu sou pastor já há muitos anos, treino arte marcial há 35 anos, e naquela época, quando eu comecei, eu já era crente, já era servo de Deus, e sofri muita perseguição referente a estar na igreja e praticar um esporte como Kung Fu, né? Então, alguns desses amigos falam assim, que usam a arte marcial para evangelizar. E eu sou contra, né, a esse respeito, porque para evangelizar, amado pastor Eliomar, eu uso a Bíblia e outros meios, né? A arte marcial pode ser uma ferramenta de aproximação para o evangelismo, mas não uso. Eu não vou dizer que isso não é uma desculpa para apoiar uma ideia de que é por meio da arte marcial que, né, por essa razão que eu pratico a arte marcial. Não é por isso. Então, eu pratico porque eu gosto, me faz bem, me dá fisicamente uma certa segurança ao lidar com uma realidade social, né, em que vivemos. Então, eu ando de cabeça erguida, crendo primeiramente em Deus, claro, e certo de que posso me defender, né, de ocasiões adversas. Então, e essa segurança, não estou falando aqui somente de lutar, viu, pastor Leomar, mas de acidente comum, tendo aí por exemplo, você tem uma boa flexibilidade, se você treina, se você tem um desequilíbrio corporal ali, cai, você sabe cair, você vai diminuir as lesões musculares. Então, a ideia de que treinar esporte é algo profano, isso é um absurdo, né? É um absurdo. Mas talvez você me pergunte assim, mas pastor, por que o senhor não pratica outro esporte sem ser luta? Aí eu respondo, porque jogar futebol machuca mais. Eles não treinam para cair. As artes marciais,
ao contrário de como muitos pensam aí, né, ela nos deixa mais calmo, mais manso, né, como Moisés, em relação à violência física. Existe também uma questão importante, que é a da escolha, né, da academia, que é muito importante. Você que quer praticar arte marcial, procure escolher bem uma academia, né, com um professor qualificado, né, porque existe muitos charlatões, né, e que se passam aí de mestres. Então, por isso é importante você fazer uma pesquisa antes de se matricular em uma academia, tá? E isso, né, pastor, isso vale também, isso vale para a igreja e para o casamento, viu, queridos? Verdade. Uma coisa que o senhor falou aí, né? Procurar pessoas sérias, né? Que tem um compromisso sério. E é bom que ensina também a questão de queda, né? Tem pessoas que às vezes vai caminhando e ali pisa, né? Até num tomate. Vamos dizer que a pessoa está na rua e ela escorrega. Se não souber cair, já foi, né? Não, já foi, a pessoa pode ter uma lesão. A arte marcial nos proporciona isso. Eu ando de moto. Alguns meses atrás eu caí de moto. Se eu não treinasse arte marcial, eu praticamente teria sofrido lesões graves. Mas na hora que eu caí, eu consegui ali fazer uma técnica ali de queda e me saí bem. Agora, se não fosse arte marcial, poderia estar hospitalizado. Uma fratura grave. Então, não é só uma questão de defesa corporal contra outra pessoa, mas é para se defender das questões eventuais que ocorrem no dia a dia. Bem colocado. Outra coisa também, pastor Jaime, tem pessoas que acham que defesa pessoal serve para levar para o confronto, mas, na verdade, quem pensa assim não entendeu ainda a ideia da defesa pessoal. Na verdade, a defesa pessoal faz o contrário, né? Gostaria que o senhor explicasse isso aí melhor. Tá. Então, como eu disse, quando você treina uma determinada arte marcial, eu pelo menos, eu vejo que em algumas academias, por isso que eu falei para você aqui antes, escolher uma boa academia e um bom professor. Por quê? Porque é da mesma forma de você escolher um bom pastor. Se você for numa igreja onde o pastor ele bate mais do que um mestre de Kung Fu, porque tem pastores que não faz arte marcial nenhuma, mas destrói a vida das pessoas de uma forma horrível, né? Então, espiritualmente falando. Agora, quando você entra na arte marcial, você se torna, pela disciplina que há no karatê, que há no Krav Maga, que há no Kung Fu, em outras artes marciais, que nem judô, jiu-jitsu, em algumas academias vai ensinar valores para a pessoa, né? Agora eu não quero nem entrar aqui na questão do irmão ou da irmã, do cidadão comum, qualquer pessoa, né? A pessoa vai aprender valores, a pessoa vai aprender disciplina, ou seja, quando você pratica arte marcial, você sabe o poder que você vai ter na mão em relação à defesa, ao que você pode fazer contra aquela pessoa. Então, você vai ter um autocontrole, e é isso que é importante na arte marcial, você passa a ter esse autocontrole emocional. Por exemplo, as pessoas às vezes, no trânsito, me irrita, pastor, me irrita mesmo, dá vontade de xingar a mãe dele, aí eu fico nervoso, aí a pessoa me xinga, aí quando eu vou abrir a porta do carro, o Espírito Santo fala comigo, né, e logicamente a arte marcial me dá uma certa, não vou fazer isso, porque eu sei o que eu posso fazer, né, então a gente passa a ter esse autocontrole, e é da arte marcial mesmo, né, claramente que a Bíblia nos fornece toda essa espiritualidade de você se manter a calma. Depois nós vamos falar até sobre aquele versículo, né, de você levar aí um tapa e você virar outra face. Nós vamos falar sobre isso também, mas fica muito mal interpretado, né, por sinal. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas olha só, é interessante a gente analisar bem que a arte marcial, para uma pessoa comum, traz esse benefício. Agora, para o cristão, ele tendo a arte marcial e tendo o Espírito Santo, tendo
Jesus Cristo na vida dele, com certeza ele será uma bênção, né? Porque ele estará mais seguro aí com relação à vida comum, né, no dia a dia, que está bem difícil, viu, pastor Leomar? Perseguição de todo lado, bandidagem para todo lado, e se você tiver, com certeza, um modo de se defender, com certeza você terá a chance aí de sobreviver de um acidente.